Olá, tudo bem com você? Muito bem, que coisa boa reencontrá-lo. Vamos à nossa meditação de hoje, a nossa reflexão para ganharmos forças para esse dia. Vamos, professora. Ótimo. Olha que lindo o que está em Salmos 37, versículo 24, que diz: Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então, lembre-se, caminhando com Deus, nenhuma queda ou dor, ela é definitiva. Ele já te ordenou, seja forte e corajoso, não temas. Portanto, vamos levantar a cabeça e vamos continuar, ok? Ei, professora, que mensagem legal essa. Ótimo, fico feliz que você tenha gostado dessa meditação, dessa reflexão da nossa aula. Mas agora precisamos trabalhar, né? Lembre-se que nós estamos trabalhando com questões de interpretação. Só que hoje eu escolhi para você questões de compreensão, para que você fixe bem quando é compreensão, quando a questão envolve realmente você voltar ao trecho, voltar ao texto, para que você entenda que a resposta está dentro do texto, ok? Muito bem. Agora, olha esse trecho aqui. Na tarde do dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem do Fundão, localizado na cidade histórica de Mariana, MG, foi responsável pelo lançamento no meio ambiente de 34 milhões de metros cúbicos de lama, resultante da produção de minério de ferro pela mineradora Samarco, empresa controlada pela Vale e pela britânica BHP Billiton. 663 quilômetros de rios e córregos foram atingidos. 1.469 hectares de vegetação comprometidos. 207 de 251 edificações acabaram soterradas apenas no distrito de Bento Rodrigues. Esses são apenas alguns números do impacto do desastre, já considerado a maior catástrofe ambiental da história. E agora eu quero que você observe aqui o que pede o enunciado. Olha o que diz aqui, a situação exposta no texto e suas implicações. Então, exposta no texto, significa que eu tenho uma questão de compreensão. E essa situação que está sendo exposta ali, que foi essa catástrofe terrível com o rompimento da barragem do Fundão, o que vem a nos trazer com implicações? Evidenciar que o ser humano, por ser independente no meio ambiente, não tem interesse em formular e aplicar políticas de controle para redução de impactos ambientais? Será que é isso? Será que indica alta resistência do ambiente em relação à ação do homem? Houve resistência, mas destruiu tudo. Alertam para a necessidade da criação de programas de controle? Para se pensar nessa. Mostram um grande impacto causado pelo acidente? Sim, mostram, mas o que significa mostrar isso? O objetivo qual é realmente? É alertar para a necessidade da criação de programas de controle que visa a redução. Então, você percebeu que está ali, dentro do texto já, todas as informações, essas informações o quê? É para alertar, para que isso não se repita, ok? Então, já diz, ó, já considerada a maior catástrofe ambiental da história do país. Então, chega, não vamos repetir mais isso. Esta questão, então, foi de compreensão. Vamos ver a questão 2 agora? Na questão 2, você tem agora uma imagem aqui, né? Um texto não verbal, mas você tem how to make an knitting, e aí você tem uma imagenzinha aqui dos personagens dessa, né? E aí você tem ali embaixo mais algumas imagens. Agora vamos entender o texto. Hawthorne's Quadrinhos para a Próxima Geração Maker. A nova série em quadrinhos que apresenta para as crianças o universo Maker de forma simples e inseridas em seu cotidiano. Em 360 páginas descobertas, Hawthorne's Ferramentas de Construção em Massa, que é a tradução livre, apresenta para as crianças o universo Maker de forma simples e inserida em seu cotidiano.
O livro, co-criado por Saul Griffith, Joseph Bonsen, Niken Dragota e Ingrid Dragota, apresenta o mundo de Celine e Tucker, irmãos com espírito maker, que usam objetos do dia a dia para construir brinquedos, ensinando ciência na vida real e princípios de engenharia. Difere do entretenimento em massa, sem viés educacional, as histórias do How Toons são criadas para encorajar as crianças a descobrir o mundo por brincadeiras que importam, com diversão, criatividade e protagonismo, transformando o interesse dos pequenos em ação. O livro estimula as crianças a criarem materiais com conhecimento das ferramentas e do processo de criação na história. Os irmãos fazem uso de itens esquecidos do canto de sua garagem, encontrados em lojas de ferramentas, ou até mesmo no lixo, para criar suas próprias aventuras. Aprendem a construir balanços em árvores, criam sua própria oficina, fazem sorvetes sem freezer, constroem e lançam foguetes caseiros e muito mais. How Toons é o livro para a próxima geração de exploradores e makers. Precisamos de uma nova geração, que a nova geração seja capaz de criar seu próprio mundo, dizem os criadores na introdução. Inédito no Brasil, a publicação e alguma sequência em revista em quadrinhos estão disponíveis no site da Imagine Comics, ok? Aí vamos ver agora, vimos um texto bem informativo, vamos entender agora o texto. No texto 3, a linguagem conotativa está presente em... Agora eu preciso lembrar. Lembre-se que nós estamos trabalhando questões de compreensão. Então, a linguagem conotativa vai me remeter o quê? Que eu já sei o que é. Linguagem denotativa, que é a linguagem conotativa. Denotativa é o sentido real e conotativa é o sentido figurado. Então, há nesta revista aqui, no texto 3, uma linguagem figurada. Aonde você encontraria isso? Em 360 páginas descobertas? Muito bem. Aqui você tem a resposta, então. Agora, linguagem conotativa, hoje usa objetos do dia a dia? Não, linguagem real, né? Denotativa. As histórias do How Toons são criadas para encorajar? Sim. Aprender a construir balanço em árvores? Eles aprendem, né? Constrói lança-foguete, tudo isso é sentido real. É o que realmente acontece com os personagens da história. Mas aquilo que é figurado é a letra A, ok? Outra questão bem tranquila, apesar do tamanho ser grande, você consegue já ir direto ao enunciado, e do enunciado você procura no primeiro parágrafo, você já tem a resposta. Se você é um pouquinho preguiçoso para ler, né, amigo? Mas a leitura faz muito bem e abre a nossa mente, então temos que procurar ler. Agora vamos à questão 3. E aí na questão 3, o que é interessante é que você tem novamente mais um trecho ali para você analisar. Em determinado momento da vida, as pessoas parecem se importar com fenômenos aparentemente fortuitos do cotidiano, como a razão de o céu ser azul ou o voo das libélulas. Da Vinci não. E foi por não reprimir essa empolgação infantil que ele se tornou um gênio. Aí você sabe quem foi Leonardo da Vinci, né? Aquele grande pintor que pintou a Mona Lisa e outras obras, um grande estudioso. Ainda sobre o trecho transcrito, informe que palavras substituiria coerentemente o termo fortuitos no contexto que foi empregados. Então, fortuitos significa o quê? Irrelevantes, o I nega, né? Revigorados, o E reforça. Inexplicável, nega novamente. Desconhecido, a ideia de contrariedade. E eventuais, fortuito, então, significa o quê? Eventuais, são palavras sinônimas. Você vai ter que voltar lá e escrever a palavrinha ali mentalmente, ver se não vai perder o sentido da oração onde está essa palavra fortuitos. Tudo bem? Tudo bem, professora? Ótimo. Agora vamos à questão 4. Na questão 4, você tem uma crônica de Paulo Brabo para que você leia e aí você consiga interpretar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha no enunciado. Segundo o texto, é possível afirmar que, olha, segundo o texto, outra questão de compreensão. Todas as questões que nós estamos fazendo agora, resolvendo juntos, de compreensão. Então, ó, segundo o texto, vai ter que voltar ao texto para você ler. 200 gramas. Meu amigo Hélio, que é pai do Arthur e diz sonoramente 3 e 10 ao invés de 3 e 10, fica indignado quando peço na padaria 200 gramas de presunto. Quando a forma correta, insisti, ele é 200 gramas.
Sempre que acontece e estamos juntos, acabamos discutindo uns 10 minutos sobre modos diferentes de falar. Ele, de praxe, argumenta que as regras de pronúncia e ortografia, se existem, devem ser obedecidas, e que os mais cultos, como eu, um cara que traduz livros, devem insistir na forma correta a fim de esclarecer e encaminhar gente menos iluminada, como supõe seja a moça que me vende na padaria o presunto e o queijo. Eu sempre argumento que quando ele diz que só existe uma forma correta de falar, está usurpando um termo de outro ramo e tentando aplicar a ética à gramática, como se falar corretamente implicasse algum grau de correção moral, como se dizer 200 gramas fosse incorrer numa falha de caráter e dizer 200 fosse prova de virtude e integridade, ok? Olha só que interessante que o tema, o assunto aqui desse trechinho. Mas vamos ao que interessa. Segundo o texto, é possível afirmar o quê? O que a gente consegue afirmar a partir da leitura que nós fizemos juntos? O autor do texto, apesar de admitir o uso de 200 gramas, afirma que há formas incorretas de pronunciar as palavras como 3 e 10. Ele diz que é incorreto quando ele fala 3, 10. É errado? Não fala sobre isso, né? A forma correta que o autor se refere tem como parâmetro a linguagem coloquial e não a norma culta padrão da língua portuguesa. A forma correta, então, é 200, né? E aí ele fala o parâmetro com a língua coloquial. É isso que ele fala? A ênfase é para a pronúncia, realmente? Letra C. A forma de se expressar que não deve existir, principalmente com os textos sociais, como a que foi retratado pela crônica. Então, jamais usar 200. Só 200, é isso? Pense bem. A expressão que dá nome à crônica faz parte da oralidade do autor e implica também questões de prestígio social? Com certeza. E há uma incongruência na afirmação do personagem Hélio, pois o que ele afirma não acontece na vida real, acontece na vida real. Então, o que você marcaria segundo o texto? Segundo o que você leu, ok? O que diz que a expressão que dá nome à crônica faz parte da oralidade, com certeza. E aí você tem, então, o título da crônica é 200 gramas, ok? Então, há uma referência à questão da oralidade, nós falamos muitas vezes assim. Agora vamos à questão 5, e aí nós vamos fechar a nossa análise de algumas questões aqui que são de compreensão. Sabendo que o processo de formação de palavras é dinâmico e constante no enunciado, Pedro Henrique é meu crush no Instagram. Ele é lindo demais, sou apaixonada por ele. O termo em negrito constitui-se o quê? Crush é uma palavra que veio de outra palavra? É uma palavra justaposta que juntou duas palavras diferentes e formou uma nova? É um termo cognato dela, eu faço outras palavras? É híbrido de duas línguas diferentes juntou? Ou é um empréstimo linguístico que eu retirei de uma língua estrangeira, que é o inglês, e uso para o português? Muito bem, é empréstimo linguístico, ok? Então, você percebeu que a compreensão, ela não é difícil, você precisa entender os enunciados, precisa ler os textinhos, retomar, retornar quando for necessário. E assim você fixou mais uma vez a compreensão, ok? Tudo bem? Tudo bem, professora. Fico feliz. Vejo você super mega animado na próxima aula, ok? Um beijinho no seu coração. Até lá!